Boa noite, gente. Na aula de hoje a gente vai fazer uma introdução aqui ao estudo de sistemas multivariáveis. Então, o que são os sistemas multivariáveis, né? Eles são aqueles sistemas que apresentam mais de uma entrada de controle, né? Mais de um sinal de entrada de controle, ou mais de uma saída controlada, ok? Então, porque pode ter interesse em controlar mais que uma variável em um processo e pode ter mais de uma forma de atuação no processo, ok? Enquanto que lá no sistema CISO, né? A gente normalmente indicava o sistema por um bloquinho. Aqui a gente tinha uma entrada e uma saída. Aqui para um sistema MIMO, que é o caso CISO, né? Para um sistema MIMO, que é lá múltiplas entradas, múltiplas saídas, certo? A gente vai ter múltiplas entradas entrando no bloco e múltiplas saídas, onde o número de entradas e o número de saídas não necessariamente é igual, ok? Num sistema MIMO ali de forma geral, certo? Lógico que tem alguns casos específicos. Uma entrada pode afetar todas as saídas, certo? Qualquer entrada pode afetar todas as saídas, certo? E aí, ou seja, qualquer saída, uma saída qualquer pode ser afetada por todas as entradas também. Lógico que pode ter casos em que uma entrada afeta apenas algumas saídas e que algumas saídas são afetadas apenas por algumas entradas, mas de forma geral pode acontecer esse caso. Então, qual que é a ideia que a gente usa ali para modelar, né, os sistemas multivariáveis, sistemas MIMO? É a mesma ideia que a gente usa lá para os sistemas CISO, né? Utilizando, por exemplo, o conceito de função de transferência. Só que quando a gente tem um sistema MIMO, a gente vai ter várias funções de transferência compondo ali a resposta da saída a partir de cada entrada. Lembrando que a gente está considerando sistemas que são lineares e invariantes no tempo, de forma que a gente pode usar uma representação por função de transferência, vale o princípio da superposição, certo? Então a gente pode considerar uma função de transferência independente para cada entrada, compondo ali a resposta da saída, de forma que a gente vai somar esses comportamentos, certo? Já que vale a superposição, é só a gente somar esses efeitos que a gente vai gerar o comportamento da saída que a gente tem, ok? Então, de forma geral lá, né, a gente pode considerar aqui assim, né, as saídas, diversas saídas que o sistema tem, e aí, como vale o princípio da superposição, a gente vai pegar, por exemplo, a saída 1 ali, vai ser um termo para a entrada 1, outro para a entrada 2, até o último lá para a entrada m, ok? E aí, cada termo desse lá está composto pela função de transferência vezes, né, o sinal de entrada, como a gente está acostumado a fazer ali no domínio da variável de Laplace. Certo? Escrevendo isso de uma forma matricial, a gente pode juntar ali, né, o vetor de saídas em um único vetor, que vai ser esse vetor aqui, y de s. As funções de transferência que a gente tem individuais ali, a gente vai juntar elas todas, né, numa matriz, que vai ser uma matriz de transferência agora, certo? Vezes aqui multiplicando o vetor de entradas, né? Então a gente vai chegar lá numa representação que vai ser y de s é g de s vezes o de s. Note que nesse caso aqui multivariável, né, no caso MIMO, a gente não pode escrever com aquela notação que a gente usa no caso CISO, né, que seria y de s sobre o de s sendo uma única função de transferência, né? Primeiro porque no caso MIMO não faz sentido, né, a gente ter essa divisão de um vetor pelo outro. Então a gente normalmente escreve dessa forma aqui. Outra coisa que vale a pena prestar atenção é que com essa notação aqui que a gente utilizou, matricial, lembra que a gente está tendo aqui, né, um produto de uma matriz, né, cheia com uma matriz coluna que está representando um vetor, ok? Lembra que é importante falar de multiplicação de matriz. A multiplicação de matriz não é comutativa, então a ordem que a gente faz a operação é importante. Para essa representação que a gente considera, a gente sempre considera que, né, o usual na literatura é considerar que os vetores que a gente está trabalhando são vetores coluna e que a entrada, né, considerando ali a matriz de transferência como um operador que está operando na entrada e gerando um valor, um vetor de saída, a entrada sempre entra pela direita e a saída sai pela esquerda,
Ok? Isso é importante ter em mente quando a gente está utilizando um operador multivariável, certo? Uma matriz de transferência. Então, tem algumas denominações que são comuns, que são o quê? A gente vai falar que um sistema MIMO ele é quadrado quando o número de entradas de controle é igual ao número de saídas, certo? Que é o caso lá em que M é igual a N. E também a gente pode falar que o sistema ele é retangular quando ele não é quadrado, que é o caso em que ou o número de entradas é maior do que o número de saídas, certo? Nesse caso a gente vai falar que o sistema ele é sobreatuado, ou o número de saídas é maior que o número de entradas. Aqui a gente vai falar que o sistema é subatuado. Ok? Sendo que um caso sobreatuado normalmente é mais fácil da gente controlar, e um caso subatuado, né, que a gente tem mais saídas que entradas, é mais difícil. Aqui, só lembrando, se a gente tiver uma outra representação, né, para o sistema de uma forma multivariável, que é se o sistema estiver descrito em espaços de estados, aqui em tempo contínuo, se a gente aplicar, né, a transformada de Laplace nas duas equações, na primeira a gente vai chegar nessa equação aqui, né, que vai chegar para a gente que x de s é si menos a menos 1 bu, e aplicando na segunda, substituindo essa aqui nesse x, aí vai chegar numa equação ali, né, do y em função do u, certo? Que é o que? Então, a gente chega que se a gente tem uma descrição lá em espaço de estados, a gente consegue chegar na matriz de transferência do sistema, ok? Usando ali a transformada de Laplace em cima das matrizes do sistema, certo? Então a gente sempre chega nessa fórmula fechada aqui, que vai ser lá que g de s é c si menos a menos 1 b mais d, que é se a gente tem a representação em espaço de estados multivariável, a gente quer chegar na representação de matriz de transferência, a gente usa essa conta, ok? Vale aqui, de novo, a mesma relação lá que a gente está acostumado de análise de sistemas lineares, né? Análise de sistemas dinâmicos lineares para a transformada de Laplace, certo? Entre funções de transferência, que é a transformada inversa dessa matriz de transferência, né? Vai gerar para a gente lá. Opa, sumiu aqui. Deixa eu encanetar tampão. Voltou. Vai gerar para a gente uma matriz de resposta de impulso, certo? Que dependendo do que você estiver trabalhando pode ser interessante, não vai ser interessante para a gente. A gente vai trabalhar no domínio S mesmo. Ok? Beleza. No caso discreto, é quase a mesma coisa, certo? Se a gente tiver lá a descrição multivariável no caso discreto e em espaço de estados, a gente vai ver que, seguindo os mesmos passos, só que aplicando a transformada Z em vez da transformada de Laplace, a gente chega numa representação muito similar, certo? A conta vai ser quase a mesma, que G de Z lá é C, Z de I menos A menos 1, B mais D. Ok? Onde é a única diferença lá para o caso contínuo é que é Z, né? Em vez de S. Certo? Vale as mesmas recomendações lá, a mesma coisa que a gente pensou aqui no caso contínuo. Então, além disso, né, além de considerar ali as entradas de controle, aquela classificação que a gente pensou, né, de sistema quadrado, retangular, sempre é em relação ao número de entradas de controle que o sistema tem, certo? A gente pode considerar que o sistema ele também é composto por, né, ele também tem entradas de perturbação ali afetando a saída. Como vale o princípio da superposição, certo? A gente vai poder escrever que a saída lá ela é composta por uma matriz de transferência para as entradas de controle e outra matriz de transferência para as entradas de perturbação, certo? De modo que a gente pode representar esse termo, né, como essa operação aqui, né? Ok? Está representando ali esse caso que a gente pode ter o efeito das perturbações. Beleza? Então vamos continuar aqui. Deixa eu tirar aqui desse slide. Aqui. Beleza. Depois eu reduzo aí. Então vamos estudar aqui como é que a gente pode fazer interconexão, né,
de sistemas para o caso mimo, porque como a gente discutiu lá um pouquinho atrás, a operação de multiplicação de matrizes não é comutativa. Então a ordem que a gente faz a multiplicação das matrizes vai interferir, ok? Então considerando que a gente tem uma conexão séria aqui, né, que é esse primeiro caso aqui, eu tenho uma primeira matriz de transferência seguido por uma segunda matriz de transferência, e a gente tem lá as equações que estão definindo elas, né? y1 é g1 u1 e y2 é g2 u2. Só que a gente tem que y1 é igual ao 2. Então a gente vai substituir esse termo aqui, gerando que para uma conexão série vai ser dado lá pelo produto, né, das duas matrizes de transferência, mas de novo, importante que a ordem, certo, vai fazer diferença. Então, como o G1 está primeiro, ele vai vir à direita, que é o que a gente discutiu. Entrada sempre vem à direita, tá vendo? Sinal de entrada vezes G1 vezes G2. E a ordem que a gente tem aqui, ó. Entrada, G1 e G2. Então, isso aqui estava da esquerda para a direita, ficou da direita para a esquerda, certo? Então, a entrada sempre vem da direita para a esquerda. Ok? No caso lá, né, de uma interconexão em paralelo, como vale o princípio da superposição, esse caso é mais simples, né? É só a gente pegar a soma mesmo das matrizes de transferência para a gente chegar na matriz de transferência equivalente ali ao sistema em paralelo. O caso, né, em que a gente tem uma realimentação, uma malha de realimentação, a gente vai ver que tem duas notações equivalentes, né? Considerando que aqui a gente tem um caminho direto e um caminho de realimentação, a gente pode, para chegar no primeiro, né, considerar lá que a gente tem, lembrando aqui, essa relação aqui, né, y1 é o 2, certo? E o 1, que é esse cara aqui, o 1 é u menos y2, ok? Então, o que a gente chega aqui? A gente chega aqui, y de s, que é o y1, vai ser g1, né, que multiplica o 1, mas o 1 é u menos y2, e y2 é g2 vezes y, ok? Que é essa primeira equação aqui. Se a gente, né, pega os termos de y e joga para o outro lado, que aqui vai ter, né, do lado de cá vai ficar g1u menos g1 g2y, então vai ficar identidade, né, para esse termo aqui, isso aqui é identidade vezes y, colocando em evidência, identidade mais g1 g2 vezes y é igual g1 vezes u. Multiplicando pela inversa, né, aqui à esquerda, a gente vai chegar nessa representação aqui, para a malha fechada, em que o comportamento de saída em malha fechada é esse aqui, né? Identidade mais G1, G2 é menos 1, G1 vezes U. Outra forma de chegar, né, que a gente vai ver que é equivalente, chega na mesma representação, só que fazendo o cálculo de outra forma, a gente considerar lá que a gente tinha que o 1 é U menos Y2, ok? Se a gente substituir o Y2 para esse cara, Y2 é G2 vezes G1 vezes 1, né? Que esse cara aqui deu a volta. Então, colocando em evidência, né, esse termo aqui, julgando para o lado de lá e colocando em evidência, a gente chega lá, entidade mais G2 e 1, o 1 é U, certo? De forma que a gente chega aqui, o 1 é I mais G2, G1 a menos 1 vezes U, certo? Mas, o que a gente sabe, né? A gente sabe que o Y, que é o Y1 lá, ele é G1 vezes o 1, de forma que a gente chega nessa fórmula aqui, que é equivalente à fórmula de cima, só calculada um pouco diferente, certo? As duas vão chegar na mesma matriz de transferência. Ok? Então aqui vamos discutir algumas coisinhas que a gente toma ali que a gente sabe, mas que para os sistemas MIMO vão ser um pouquinho diferentes do que a gente sabe para o sistema CISO. Ok? Lá no sistema CISO, se a gente tivesse lá, né, uma função de transferência, que ela era composta lá
para um numerador e um denominador. O que eram os polos e os zeros, né? Os polos da função de transferência eram as raízes do denominador e eram o quê? Valores em que essa função de transferência se tornava ilimitada. Certo? Da mesma forma, os zeros de g de s eram raízes do numerador e eram valores para os quais a função de transferência se tornava zero. Ok? Dado que não tem nenhum cancelamento de polo e zero. Né? No caso de sistemas MIMO, uma generalização tem várias formas de definir polos e zero, né? Mas a mais comum é a que considerem que os polos, né, da matriz de transferência, aqui, né, no caso MIMO, lembrando, a gente tem uma matriz de transferência, né? Os polos vão ser os valores em que algum elemento dentro da matriz de transferência vai ficar ilimitado. Então, uma frequência ali, um valor de S qualquer, para o qual algum elemento dentro da matriz de transferência fica ilimitado, é um polo para o sistema MIMO. Já os zeros são um pouquinho diferentes, que a gente vai definir aqui zeros de transmissão, né? Que são zeros, né, da entrada para a saída, vão ser os valores para os quais o posto de G de S vai ficar menor. Lembrando lá de, né, Gal, há muito tempo atrás vocês fizeram. O que é o posto? Né? O posto é o número de colunas ou linhas linearmente independentes que tem dentro de uma matriz. Então, o que é o zero? O zero ele é um elemento que, né, um valor de S ali, que acontece na matriz, que vai fazer com que a informação na matriz seja menor, certo? Porque aí eu vou ter mais coisas linearmente dependentes com outras. Então, eu estou perdendo informação, que era a mesma coisa que no caso CISO lá, eu virar zero, né? Então, aqui no caso multivariável vai ser vai ser um valor de S para o qual eu vou perder informação na minha matriz de transferência, certo? Ou pode ser um valor para o qual uma entrada naquela frequência não vai afetar a saída, se ela estiver numa direção determinada. Porque aqui, no caso MIMO, como é um vetor, né, além dele ter uma magnitude, que a gente pode pensar aqui, né, magnitude de uma frequência, que está correspondendo ao S, ele vai ter também uma direção que o vetor está apontando. Então, se a gente coloca uma entrada nessa frequência S específica e na direção correta, a saída não vai mexer de forma nenhuma. Ok? Vai corresponder a um zero. Então aqui, só pegar um exemplo, só para a gente ver que é um pouquinho diferente, né, do caso CISO. A gente tem aqui uma matriz de transferência 2x2, né, 2x2, composta ali de 4 funções de transferência. Se a gente pegasse ali, né, elemento a elemento, cada função de transferência, a gente ia ver que para a primeira, né, o zero está em menos 2, o polo está em menos 3. Para a segunda, o zero está em menos 1, o polo está em menos 2. Para a terceira, o zero está em menos 1, o polo está em menos 3. Para a quarta, o zero está em menos 5, o polo está em menos 2. Uma forma comum da gente escrever, para a gente achar os polos, né, a gente vai isolar os numeradores, vai escrever a matriz de transferência como sendo um termo ali, né, que é um denominador comum, né? A gente pode pensar que a gente vai escrever normalmente como o mínimo denominador comum, o máximo denominador comum, né? MDC lá, para matriz inteira, né? Para todos os elementos ali. Então aqui no caso S mais 3 e S mais 2 é comum de todo mundo, então a gente vai, que era para ser S mais 2, desculpa, tá errado. Vai ser comum para todo mundo, a gente vai colocar ele em evidência e vai trazer aqui para fora, né? Como tem que ter, vai trazer aqui para fora, que está multiplicando todo mundo. E aí quem não tem aquele termo, a gente vai ter que repetir. Esse que era S mais 2 sobre S mais 3, com S mais 2 ao quadrado. S mais 1 estava só sobre S mais 2, S mais 2, S mais 3, S mais 1, S mais 2, S mais 5, S mais 3. Então, quando a gente escreve dessa forma, esse denominador aqui que a gente achou comum para todo mundo, ele vai estar representando ali os polos, né, da matriz de transferência. Então, nesse caso aqui, a gente vai ver que os polos estão em menos 3 e menos 2. Ok? Só que os zeros, essa forma, tem que fazer várias transformações para chegar no que a gente chama de representação ali, né, de Smith-Macmillan, para chegar nos zeros. A gente não vai ver isso aqui no curso. Isso é mais um curso de multivariável só mesmo, o curso inteiro. Que é um pouco mais chato de fazer as contas, mas que só para
exemplificar que não é direto que a gente bate o olho e vê, né? A gente podia achar aqui, olhando pelas funções de transferência, que provavelmente deve ter um zero em -2, -5 e -1, né? Que no caso, como a gente jogou para dentro aqui esses termos, né? Pode ser que aparecesse um em -3 também. Ok? Então aqui no caso, o que vai acontecer? Os zeros aqui, eu calculei ele para esse exemplo, né? Os zeros dessa matriz de transferência, né, para esse sistema mínimo, estão em -3, -2 e -1,8. O -3 e -2 eles estão aqui evidentes, né? Pela essa conta que a gente fez aqui, que colocou o mínimo. Mas o -1,8 aparece ali só por causa mesmo da direção e da característica multivariável da representação mesmo do sistema. Ok? Então a gente vê que pode ser que o zero aparece numa frequência que não está ali no sistema e pode ser que tem zeros que a gente está olhando no sistema que não são zeros mesmo, entendeu? Por exemplo, o caso do -1 aqui, né? Não é um zero para o sistema, como o -5 também não é um zero. Ok? Então, zeros multivariáveis é uma coisa um pouco mais chato de fazer o cálculo. Tem que calcular mesmo ali os pontos em que o posto da matriz vai cair. E aí é um pouco mais chato de fazer essa conta. Certo? Só para exemplificar que não é bater o olho direto, igual o caso dos polos. Beleza. Então vamos definir aqui qual é a noção que a gente tem que estudar ali de estabilidade e malha fechada, né? Para um sistema multivariável, como a gente viu lá, né, uma das duas formas de representar, né, a saída, o y em função do r, né, é a partir dessa representação aqui, né, i mais gc a menos 1, gc vezes r. O que acontece? A gente teria aqui, para chegar nos polos, né, a gente tem que ir ver se o sistema está estável mesmo, né, em malha fechada. Vale a mesma regra lá aqui para os sistemas CISO, né, para o sistema ser estável em malha fechada, bibo estável, todos os polos têm que estar no semiplano esquerdo. Né? No caso contínuo ou no caso discreto, todos os polos têm que estar dentro do círculo de raio unitário. Então, a gente teria que calcular, né, essa representação aqui e a partir dela achar os polos, né, da matriz de transferência equivalente. Essa conta é meio chata, tem uma inversa, tem aqui mais produtos que a gente tem que fazer. E infelizmente tem, se não existir, né, se não existir nenhum cancelamento de polos e zeros na malha fechada, tem uma forma mais simples que a gente pode obter os polos da matriz de transferência. Que é o que? Os polos da matriz de transferência vão ser os valores de S, para os quais esse determinante aqui vai dar zero. Ok? Uma forma de ver se o posto reduziu, né? Normalmente é associado com colar determinante também, e aí por isso tem essa observação aqui embaixo, que é não confundir com zeros, que isso aqui não tem nada a ver. Beleza? Isso aqui está calculando mesmo os polos da malha fechada. Certo? Então isso é uma definição aí que é interessante para a gente do comportamento do sistema multivariável, de como é que a gente analisa, e uma forma mais fácil ali, que é pelo determinante de identidade, né, mais o caminho direto. Aí, indo numa direção um pouco diferente aqui, para terminar essa aula, uma coisa que é comum, né, nesse tipo de sistema, não necessariamente é obrigatório, mas é comum para simplificar algumas análises para a gente, ficar mais fácil de fazer algumas análises, é a ideia do escalamento de variáveis, que é o que? É a gente mudar ali a faixa em que as nossas variáveis estão, para ficar mais fácil de analisar o comportamento do sistema multivariável, considerando que todo mundo está atuando na mesma faixa. Beleza? Que é o que? A gente vai fazer uma ideia, por exemplo, é considerar que todas as variáveis vão variar em magnitude, né, em valor absoluto, de 0 até 1, certo? Então, sem ser em valor absoluto, é indo ali de -1 até 1, todas as variáveis. Beleza? Porque a gente fazendo isso, a gente consegue analisar cada comportamento de forma mais fácil, comparando um com o outro, né? Porque ali os efeitos de ganho vão estar sendo ignorados. Beleza? Então, considerando aqui, né, um modelo linear não escalado do processo, né, que é o modelo lá original que a gente tinha no processo, que é lá com perturbação, né? A saída
matriz de transferência vezes entrada, mais matriz de transferência vezes entrada de perturbação. E o erro lá, dado por uma referência, menos saída medida. Certo? Então a ideia é a gente vai pegar essas variáveis e vai colocar elas indo lá de -1 até 1, né? A entrada também. A gente vai tentar colocar todo mundo indo de -1 até 1. Ok? E a referência também. No caso aqui do erro, certo? Tá essa observação aqui, antes de eu falar do erro, o erro está no próximo slide. Tá essa observação aqui, que uma forma da gente fazer isso, né, é a gente dividir ali as variáveis pelo valor máximo que a gente espera que elas atinjam, certo? Ou que a gente permite que elas atinjam. Beleza? Então ali, por causa das perturbações, das entradas, a gente vai simplesmente, para chegar na variável não escalada, dividir a variável, para chegar na variável escalada, né, a variável não escalada original pelo valor máximo, a entrada de controle também, entrada de controle pela entrada de controle máximo. Que aí os valores vão de -1 até 1, considerando que o sinal pode ser qualquer. Y e r não tem a mesma unidade, então tem que aplicar o mesmo fator de escala, né, para referência, para sair da medida, para fazer sentido ali o sinal de erro que a gente gera, né? E aí, para o sinal de erro, tem duas coisas que a gente pode fazer, né? Ou a gente escala o y e o yr, né? Que é mais usual, certo? Ou a gente escala o vetor de erro permitido, porque não só y e o yr têm a mesma unidade, né? O erro também tem a mesma unidade que os dois, porque ele é um menos o outro. Então, outra opção é a gente pensa num erro máximo que a gente pode permitir ali que o sistema de controle trabalhe e a gente escala as três variáveis a partir desse erro máximo, ok? Então, ou a gente escala pelo valor máximo de saída controlada ou pelo valor máximo de erro que a gente quer permitir no sistema de controle. Então, num sistema, né, CISO, a gente normalmente vai definir lá esses fatores de escala, que são esses valores máximos, ok? Enquanto para um sistema CISO, eles são apenas os valores máximos que a gente vai tomar, enquanto lá para um sistema MIMO, né, imagina lá que a gente tem duas entradas de controle, o 1 e o 2, dá um exemplo aqui, que estava lá com o chapéu, a gente quer escalar eles, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir, né, o 1 max 0, 0, o 2 max. Aqui, ó. Troquei aqui, né? O valor não escalado, a gente vai dividir o valor escalado, a gente vai obter pelo valor não escalado dividido, né? Certo? Então, de forma que nos sistemas MIMO, para fazer esse escalonamento, para fazer esse escalamento das variáveis, a gente vai ter essas matrizes diagonais em que ele, na diagonal vão ter os ganhos que estão sendo aplicados para aplicar o fator de escala. Ok? Então aqui, de forma genérica, lá, né, a perturbação a gente vai escalar com a matriz de ganhos, né, da perturbação, a entrada com a matriz de ganhos da entrada, a saída, aqui está considerando, aqui é um exemplo, né, que está escalando pelo erro, certo? Que a gente acabou de discutir, que pode ser pelo erro, pode ser pela saída, ok? De forma que juntando tudo lá, né, só por causa das funções de transferência, como o nosso comportamento normalmente ele é em termos, né, dos vetores y, né, a gente tinha que y chapéu era g vezes u mais, né, d chapéu, gd chapéu, d chapéu, certo? Mas a gente acabou de chegar aqui, né, dessa relação aqui, a gente chega aqui, y chapéu é d vezes y, então substituindo aqui, a gente chega lá, d vezes y, vai ser o chapéu, a gente sabe aqui também, né, o chapéu é du vezes u, e o d chapéu dd vezes d, de forma que vai chegar nessa linha aqui, né? Então, dy vai ser g chapéu du vezes u mais gd chapéu dd vezes d. Multiplicando esse cara aqui, né? Ou
inversa desse cara aqui à esquerda. A gente chega nessa linha que está aqui embaixo, né, em que a gente vai ter lá, y vai ser dA menos 1, G chapéu deu vezes U, mais dA menos 1, GD chapéu, DD vezes D. Esse termo vai ser a nossa nova matriz de transferência, né, com os valores propriamente escalados, assim como essa aqui vai ser lá para a perturbação. Ok? E aí com isso é mais fácil fazer algumas análises que a gente vai ver na próxima aula. Considerando que no caso em que faz com o y, ia ser um pouquinho diferente, só seguir aquele espaço. E aí aqui está discutindo um pouco, né, o caso em que pode ser que o valor não seja simétrico, né? Então, quando esse valor não é simétrico, a gente vai pensar sempre no pior caso, né? Para o caso do U, por exemplo, a gente vai considerar, para deixar ali considerando que se passou de 1 está ruim, né? Em valor absoluto, a gente vai pegar o menor limite no U, né? Seja para cima para baixo, que for menor, a gente vai usar para fazer o escalamento, que é esses máximos que a gente pensa em valor absoluto. E o D, como o pior, vai ser, que aí a gente permitir um ganho maior, vai ser pior, né? Então a gente vai pegar para o D o maior dos dois limites não simétricos, né? Beleza? De forma que a gente chega aí nesse escalamento das variáveis que pode ser interessante para algumas análises que a gente vai ver na próxima aula. Então essa aula aqui era mais demonstrativa mesmo, mais para dar algumas definições para vocês. E é isso, espero que tenha dado para entender.